Bom dia, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É uma satisfação enorme para nós da CETRANS. Em pleno feriado, né, as pessoas saírem de casa e virem fazer curso. Né? Isso mostra a boa vontade de todos os psicólogos do Estado de Minas Gerais em melhorar o seu fazer, melhorar a sua técnica. Então, a gente fica muito feliz. Esse curso foi uma ideia nossa, e eu não poderia deixar de agradecer imensamente Giovana e Kelly, com o apoio da Adriana também. E todo mundo, Adalgisa não sou eu não, tá, gente? Eu não faço isso sozinha, não. Por detrás tem uma equipe muito capaz, muito competente, e pessoas amigas, que estão dispostas a trabalhar, né, e de doar o tempo para que as coisas aconteçam. Então, nós vamos ter um dia hoje, se Deus quiser, maravilhoso, né, encerrando com um coquetel, para a gente conversar, confraternizar, trocar ideias, né? Eu estou aí com todo mundo com o recredenciamento, deixando a gente à flor da pele. Então, eu já tenho o Rodrigo ali, já me deu uma dica de mudar para o prédio dele, se Deus quiser, eu vou, né? E a gente vai trocando as dificuldades e resolvendo todos os problemas, né, que a gente tem, que são comuns. Pessoal, queria agradecer muito o pessoal da livraria, né, do psicólogo educador, que sem eles também esse evento não aconteceria. Obrigada, meninos, vocês foram fundamentais. Eles estão ali fora, né, com todo o material, com livros, né, que vocês prestigiem, né, e muito obrigado mesmo. A Áurea está doando um tempo dela de trabalho, que isso aqui para ela não é remunerado, tá, gente? Era a hora de folga dela. Vem a Áurea aqui para tirar todas as nossas dúvidas, para mostrar que existe um diálogo, né, entre o nosso gestor e nós que somos clínicas credenciadas, que há uma possibilidade de diálogo, de melhoria. Áurea, muito obrigada mesmo, né, deixar a família num feriado para estar aqui nos atendendo. O professor Roberto Cruz, que é um querido nosso, né, gente, que a gente não fica sem ele de jeito nenhum, está sempre vindo aqui trazendo as novidades para a gente. Então, também deixou a família, mas segundo ele vai chegar para o churrasco amanhã lá em Santa Catarina, se Deus quiser, porque senão acho que a mulher vai brigar com a gente. Obrigada. E amanhã a gente tem a professora, né, Elza Loboski, que ela é do CRP, ela tem livro de avaliação psicológica, ela veio falar para a gente também. Então, eu espero que seja muito produtivo. E quero dizer para vocês que o evento é um sucesso. Nós esgotamos as inscrições, online, nós estamos com mais de 300 pessoas participando, isso é um sucesso absoluto e fruto de um trabalho, né, gente, nosso. E agradecer vocês, associados, de acreditar no trabalho da nossa associação, de contribuir, da gente, né, eu acho que ali é uma rede de contato, uma rede até de afeto, que a gente troca todos os nossos perrengues, as nossas alegrias, as nossas dificuldades, e nós só conseguiremos e conseguimos obter sucesso se a gente estiver juntos, sempre. Porque sozinho é aquela história, né? Mandorinho não faz verão. Então, a gente precisa estar sempre, associar é importantíssimo. O associativismo é que nos levam a conquistas que nós estamos tendo, né? Sempre nós estamos tendo grandes conquistas, ainda bem. Queria convidar a Áurea para falar, seja bem-vinda, né? E muito obrigada de coração mesmo, em nome de toda a equipe das CETRANS, tá? Um bom dia para todos nós. Né? Nós, carinhas conhecidas aqui, é uma alegria, um prazer muito grande estar aqui no meio de colegas para falar de uma coisa que eu amo fazer, que é a avaliação psicológica. E eu acho que, como a Dalgisa disse, ela deu a proposta que eu recebi foi: você vai lá e fala um pouquinho de laudo e entrevista devolutiva, será um prazer. Só que eu entendo, e eu imagino que para vocês também seja assim, o laudo e a entrevista é o finalzinho do processo. Eu falei, já que vou ter a oportunidade de falar, vamos falar, pelo menos tentar falar do processo como um todo. E aí eu pergunto para vocês, onde começa a avaliação psicológica? A gente fazer uma boa avaliação, porque eu poderia chamar essa avaliação de excelente. Onde começa, meninos? Percepção.
Fechão. Pois é, essa avaliação começa lá atrás, e às vezes eu falo, começa lá na casa da gente um dia antes, né? Por exemplo, a gente está aqui hoje inteiro, obrigada, né? Nós tivemos que ter o quê? Uma boa noite de sono. Você viu a chuva, nem chuva eu vi, juro pra vocês que eu não vi, né? Tem que dormir. E aí, tem jeito de eu fazer uma boa avaliação se eu estou cansada, se eu estou com fome. Eu exijo isso do meu candidato, eu vou querer escrever que você dormiu, você se alimentou, mas às vezes nós não temos esse cuidado com a gente, vamos de qualquer jeito, né? Então, essa avaliação começa realmente lá na casa da gente anteriormente. Eu tenho que estar bem para eu atender alguém, né? E aí, paralelo a isso, algumas coisas a gente tem que ter, né? Eu sei que é um exercício bem difícil, mas nós temos que tentar, que é deixar nossos problemas domésticos lá e vir para a clínica da gente livre disso. E da mesma forma, quando eu saio da clínica, deixar minhas dificuldades profissionais lá, embora livre disso, porque quando eu trago tudo junto, vocês veem que fica um peso muito grande, a gente tem que aprender a separar essas coisas, né? É fácil? Não é fácil não, mas a gente vai dia após dia nessa empreitada. Uma outra coisa que às vezes eu percebo, e eu fiz, gente, quando eu recebi esse convite, que deve ter mais ou menos um mês que a Laudícia me fez, ela me falou, olha, vai lá e fala um pouquinho disso, e eu comecei a juntar umas, digamos assim, algumas queixas dos nossos candidatos que foram para vocês em algum momento vieram para mim como um pedido de providência. Por que não foi bom? Por que ele não passou? Porque o candidato que passa não reclama, mas aquele que não é aprovado ou é aprovado com restrição de tempo, ele sempre traz. Eu juntei algumas coisas, vocês vão falar, você está doida. Não é possível alguém reclamar disso, mas reclama. Para quê? Para que a gente possa minimizar essas reclamações. Então, eu tenho reclamações do tipo, a psicóloga tinha perfume demais. Sim, mas vocês já pensaram naquele que é alérgico? Você está ali, às vezes, o contato é muito próximo, né? Principalmente quando o teste é individual, o perfume incomoda. Então, meninos, se peço a vocês a gentileza do dia que a gente estiver aqui dentro, passar menos, ou não passar, passa uma coisa mais suave, porque isso faz a gente tão perfeito, mas para o outro incomodou a ponto de ele achar que ele foi reprovado por isso. Foi isso que reprovou? Não sei, mas isso pode ter tirado. E assim vem as pulseiras barulhentas, os decotões, as saias justas, tudo isso é uma infinidade de coisas que a gente pode pensar que não, mas interfere. As transparências, que mais que a gente viu lá? Eu fiz um colinho aqui para não esquecer, né? O sapato que faz todo. Aqui é ótimo que eu fiz assim, mas na clínica de vocês pode ser que incomode. Então, uma sala de coletivo onde eu tenho que andar para ver a produção de todos, o POC incomoda. Então, vamos ter cuidado com isso, né? São coisas sutis que a gente pode melhorar? Pode. E quando a gente também está nesse processo de atender, uma coisa que é importante, e eu vou falar disso várias vezes ao longo dessa manhã. Uma palavra que vocês guardem aí, que é a questão da empatia. Quando eu saio de casa e tenho empatia com aquele que vem, e aí eu vou pedir a vocês, principalmente na questão dos nossos deficientes. Eu sei que vocês não atendem deficientes todos os dias, eu atendo, mas vocês é casos esporádicos. Eu estava ali conversando com o Carlos um pouquinho, né, Carlos, sobre o Belo Horizonte não está adequado para recebê-los, eles vão chegar na gente com muita dificuldade. Então, a gente tem que ter essa questão de ter empatia, imaginar como é difícil para ele vir buscar uma habilitação que para muitos são muito simples, eles é um processo mais difícil. E nós temos que adequar a nossa técnica a ele. E às vezes o que eu percebo é o movimento contrário. Eu que quero que ele se adeque àquilo que eu posso aplicar, porque nós temos na nossa mão o poder da escolha do material. Dentro lá daquilo que está autorizado pelo nosso conselho, eu escolho o que eu vou aplicar, né?
Mais cedo, quando eu cheguei, comentei com o Eric sobre um teste de memória, que eu, particularmente, quando eu fiz, eu achei muito difícil, é o meu. Eu achei difícil para mim. Mas, mas os meus meninos auditivos, eles dão um pouco esse teste. Não estou aqui fazendo propaganda dele, Eric, é isso. Mas eu vi tanto que, porque às vezes a escrita para eles é mais difícil. Então, eles memorizam as cores. Então, o movimento, gente, tem que ser nosso em relação a eles. Eu não posso esperar. Eu não tenho como aplicar determinados testes se ele tem uma deficiência. E eu já vi coisas acontecendo dessa natureza. Falográfico, tem pessoas que têm dificuldade na escrita com a mão. Nós temos lá o Pfister, do Zurich, que pode substituir, né? Essa sutileza, e aí eu falo até falta de empatia, eu também tenho percebido por parte de alguns profissionais. Então, meninos, o que eu peço é isso, parem e se coloquem um pouquinho só no lugar do outro, no sentido, será que esse é o melhor teste que eu tenho para aplicar? Será que é aquele que chega para mim e fala assim, eu tenho 60 anos, eu tenho segunda série primária que eu tirei lá em 1900. Vamos pensar em alguma coisa que seja adequado a esse profissional, geralmente são motoristas, já né, vem com atividade mineral, eu tenho que me adequar. A função é nossa, psicóloga, tá? Eu não posso ter uma bateria X sempre, não, né? Eu, Áurea, gosto lá no Detran de atendimento individualizado. Eles vão falar assim, Áurea, na clínica não tem jeito. Eu sei. Mas sempre que for possível, optem pelo atendimento individualizado, ou reteste, ou reexame, como vocês chamam, eu nunca sei o que é um, o que é outro, porque lá no Detran a gente funciona sempre como um reexame, né? A gente sempre faz de forma individualizada. Porque eu tenho que entender o que é isso. Eu não posso colocar essa pessoa lá no meio, né? De todos. Porque se ele já me apresentou ali uma deficiência, eu tenho que entender aonde que é essa. Será que ele entendeu? Porque quando eu estou aqui no coletivo, dando uma informação só, eu posso achar que vocês aqui entenderam, no fundo, não sei, às vezes por timidez a pessoa não pergunta. Entenderam? A gente precisa, tá claro, vocês entenderam? Porque essa pessoa, nossa, só eu que não entendi, vou fazer assim mesmo, né? Então, vamos ter cuidado com isso, né? Sempre que for possível, meu pedido para vocês é, sempre que for possível, atenda de uma maneira individualizada. Isso favorece demais, né? Quando eu falo para a gente melhorar a nossa empatia, eu vou pedir a vocês também um outro favor, assim, muito gigante até. E deixemos também nossos preconceitos lá fora. Né? Não é lá fora que a gente deixa nossos problemas quando a gente chega. Então, vamos também deixar lá os nossos preconceitos. Quem que rege a gente na nossa avaliação? Primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabecinha, quem que é? Conselho com resoluções, CONTRAN, é isso? Código de trânsito, bastante CONTRAN, isso tem que estar muito claro. E eu tenho certeza que nenhum de vocês, em lugar nenhum, vocês leram que, por exemplo, o esquizofrênico não pode tirar a carteira. Vocês já leram isso em algum lugar? Não leram porque não está escrito em lugar nenhum. Mas chegam para mim, porque ele veio com o CID e tal, manda para o Detran. E aí? Pergunto para vocês, né? Não tem isso, não tem isso em lugar nenhum, porque ele é uma pessoa que, se estiver bem medicado, com controle, ele pode dirigir? Pode. Por que não? O disléxico pode? Pode. Né? O autista pode? Pode. Todos podem. Né? E é uma parte muito interessante, porque aí de novo eu volto. Se eu já sei que ele tem um CID que me aponta, por exemplo, para a esquizofrenia, eu vou aplicar, por exemplo, uma técnica expressiva, eu vou aferir isso. Aí que fala, nós temos que ter esse cuidado. Cada um é um. Eu posso colocar esse esquizofrênico junto com todo mundo para aplicar? Não devo, eu posso, mas é o mais indicado? Não.
E a entrevista, agora vou puxar o livro. Entrevista, meninos, é algo que é fundamental no processo de avaliação psicológica, tá? Uma coisa é aquele preenchimento de dados que o candidato pode, e deve preencher, com nomes, documentos, se ele fuma, se ele faz uso de algum medicamento, se ele toma drogas. Aquilo é apenas uma coleta de dados. A entrevista, o que é a entrevista? É engraçado ter que falar, a gente falar ali para o psicólogo, né? Entrevista é eu pegar aquela coleta de dados, olha a parte do ano tanto, né? Ah, o sujeito tem ensino médio, beleza, como foi esse ensino médio, você vai ver isso, onde foi feito, quando foi feito, isso foi feito de modo regular, foi veja. Eu tenho que entender, até porque na hora de um teste de raciocínio, eu tenho que escolher o que eu vou aplicar nele. E se ele me der um médio inferior, eu tenho um entendimento por que é médio inferior de acordo com a escolaridade dele, se eu escolher essa tabela. Né? É importante eu ter essa noção. O tempo todo eu tenho que estar ali, mas como é que eu vou coletar isso? Eu só coleto isso na minha entrevista. Boa, vamos lá, uma coisa que também é muito importante. Quando eu faço uma entrevista e eu faço perguntas para esse sujeito, todas as minhas perguntas, elas têm que ter um propósito. Eu tenho que saber para que eu estou perguntando. Quando eu pergunto, por exemplo, qual é o salário do seu marido? É uma candidata, por exemplo, que está comigo, eu pergunto, qual é o salário do seu marido? Isso é importante para nós na avaliação psicológica? Não. Eu não sei o que eu faço com essa informação. Quando eu pergunto para ela, por exemplo, ou candidato, qual é a sua religião? Isso é importante para mim? Entendem que às vezes isso é complicado? Se meu candidato chega com uma tornozeleira eletrônica, eu tenho que perguntar o que aconteceu com ele? De perícia, eu posso morrer de curiosidade. Controlem a curiosidade, meninas. Controlem, meninos. Mas isso é relevante para o que eu estou fazendo aqui. Vocês falam todos os dias. Eles Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que cometeu um homicídio é diferente do traficante, por exemplo. Então, isso, por exemplo, se for um homicídio, eu vou ficar mais atenta àqueles dados do teste da agressividade, por exemplo, uma agressividade alta, impulsividade. Então, eu acho que, quando eles falam já, eu tenho antecedente penal, código tal. Eu falo, mas o que é isso? Eu sou advogada, eu não sou obrigada a saber. Mas vamos lá, eu tenho por obrigação, enquanto psicólogo, verificar a agressividade, os relacionamentos interpessoais, a impulsividade, a emotividade. Tudo isso eu tenho que ver com todos os meus candidatos. Com tornozeleiro ou sem tornozeleiro, eu tenho que ver. Então, se o teste dele está bom, é isso que vai. Não, sim. Eu já tive casos de homicídio que o teste estava perfeito, não tem o que eu fazer. Né? Então, assim, ele está cumprindo as vezes dele lá na justiça, mas aqui está tudo ok, mas eu investiguei melhor. Igual fiz mais teste, né? Eu fiz mais teste. Entendi. Não, isso é controvérsia, porque eu trouxe isso para cutucar mesmo, porque às vezes eu tenho lá dentro dele, nossa, Áurea, ele está com tornozeleira, mas ele veio aqui para saber se pode dirigir. O que acontece? Se ele tiver com essa tornozeleira, porque ele cometeu algum delito no trânsito, atropelou, estava embriagado, normalmente quem está com tornozeleira já chega falando o porquê dela. Não. De novo, eu vou chamar a atenção de empatia. Eu falo, nós vamos falar isso na cabeça, vocês não entendem. Empatia, porque às vezes nós não somos juízes e ele já foi condenado lá para ser preso. Isso de novo pode evocar ali de novo sentimentos pelos quais eu estou trabalhando. O que eu quero que vocês percebam é a empatia, porque só retomando. Porque quando eu falo, tenho que falar de novo, o meu espaço ali, eu não estou dentro de um fórum onde eu estou sendo julgado, porque ele já foi. Né? Você está de tornozeleira, ele já foi julgado. Eu vou ter que falar de novo disso
Se o que está valendo ali, se na minha entrevista, ele falar assim, não, eu já respondi por isso, por isso, por isso, ok, às vezes ele fala isso com muita naturalidade, mas se ele não trouxer isso apenas por curiosidade, não. Eu sei que às vezes a gente fica querendo entender o que aconteceu, mas isso é relevante para a minha avaliação, uma vez que os testes são bons. É aí que eu vou chamar a atenção de vocês de novo para a questão da empatia. Eu não preciso expor essa pessoa a esse sofrimento mais uma vez. Tá? O que eu não quero ouvir, como eu escutei de alguns, por isso eu falei, isso aqui é uma coletânea que tem aquilo que eu escuto de candidatos que foram na clínica dos senhores e voltaram dizendo, porque eu estava de tornozeleira, ela me expôs, queria saber, e eu já fui julgado. Aqui não é lugar disso. Da mesma forma, porque eu sou ateu, por exemplo. O que isso vai interferir se eu posso dirigir ou não, ou se eu sou da religião A, B, C, ou D, isso, em que isso vai? Então, se isso me incomodou, a ponto dele achar, não, eu não passei por isso, vou contar uma situação que aconteceu comigo que está fresquinha. Foi essa semana no Detran. Um candidato que foi reprovado, foi um psicólogo meu que aplicou, e aí na hora da entrevista devolutiva ele ficou meio assim, pediu para falar comigo. Ele falou assim, vocês me reprovaram pela minha escolha sexual. Eu nem sabia qual era a escolha sexual dele. Então, esse cuidado, quando eu falo, vamos deixar o nosso preconceito lá fora, porque isso não quer dizer o nosso trabalho é muito pericial e pontual. É neste, até que o nosso alvo a gente põe o quê? Neste momento, eu neste momento da avaliação. E ele fez lá, e como ele está lidando com aquilo que ele fez, eu quero que vocês tenham muito cuidado na hora da entrevista, para que essa pessoa não se sinta discriminada pela escolha dele, entendeu? Sim. Uma delas é a questão, assim, ele é atividade remunerada, era para voltar daqui a 10 dias, ele voltou depois de 5 meses. Quando o Detran solta lá, através do CEX, algumas orientações, algumas sugestões, é apenas sugestão. Nós temos que olhar caso por caso. Não é que é porque ele é atividade remunerada que eu tenho que marcar esses 10 dias, tá? Vocês têm a liberdade e a autoridade para... 10 dias, vocês acham que 10 dias estão ok? Porque esse caso desse rapaz, como o problema todo que ele está vivendo, 5 meses depois foi, o resultado foi semelhante. Então, vocês têm autonomia para encolher esse prazo, para prolongar esse prazo, para não fiquem engessados nessa questão de, é candidato inicial, tem que voltar 30 dias. É apenas uma sugestão, tá certo? Vocês podem depender disso. Como é que a gente sabe? Nós temos que entrevistar, né? E a outra situação que você também trouxe, aí eu vou me antecipar, que isso é outra entrevista devolutiva, mas eu já vou aproveitar. Essas vezes, essa oportunidade da habilitação, para muitos, é a única oportunidade que a pessoa tem de lidar, de ver de perto um psicólogo. E nós não podemos deixar que essa pessoa saia da nossa presença numa condição pior do que ela entrou. Então, esse momento de acolher, embora o que nós estamos fazendo o tempo todo, vou reforçar, é uma perícia. É uma perícia. Obrigação de encaminhar, nós não temos nenhuma, não é nossa função. Mas eu penso, como ser humano agora, falando em cristão que sou, eu não posso permitir que essa pessoa saia dali num total, uma situação de desorientação, abatida, chorando, insatisfeita. Não, insatisfeita ele até pode, mas ele tem que sair dele com o entendimento do processo dele. Então, façam da entrevista, mas eu vou voltar lá depois, mas não percam a oportunidade de fazer a melhor entrevista devolutiva possível, porque às vezes a pessoa nunca mais vai ter um contato com o psicólogo, ou então, a partir disso, ele pode até buscar um psicólogo. Né? Então, é uma chance que a gente não pode desperdiçar, certo? E aí, de novo, eu vou falando, é sempre no individual. Eu sei que na clínica, às vezes, o movimento é muito grande, vocês às vezes ficam sobrecarregados, mas nós temos 2 dias para isso. Né? Vamos tentar adequar para que a gente possa fazer nesse sentido, certo? O que eu peço a vocês é, se vocês acharem que essa informação, seja da religião, é importante, eu tenho que entender, mas eu não posso, ele não pode sair de lá com o pensamento de que foi discriminado se ele é da religião X ou Y.
Momento algum isso pode acontecer, tá? Da mesma forma, voltando aqui ao autônomos, realmente muitos falam, abertamente aconteceu isso, outros não. Outros têm um constrangimento de falar daquilo pelo qual eles estão passando. Vão ter cuidado com isso. E, de novo, que a palavrinha de empatia com eles. Tá certo? Até aqui, tranquilo, meninos? É porque tem pessoal online, tá, gente? Não sei se eu entendi errado. Você falou que a gente não tem, sabe, nós encaminhá-lo. Não, não serviço é pericial. Eu tenho que falar para ele o resultado da perícia. Mas, em muitos casos, eu vendo o sujeito que ele necessita de, por exemplo, um atendimento para alguma coisa, eu posso fazer isso, mas isso não é obrigação da nossa tarefa, enquanto psicólogos clínicos de clínica. E a questão de pedir um relatório, iniciado? Não, o psicólogo não pede nada de relatório, não pede complementar nada. Se ele falar para mim assim, eu estou em atendimento psiquiátrico há 2 anos, estou tratando uma depressão, vou anotar tudo isso. Outra coisa importante, como é que é seu nome? Cássia. Nós temos que ter com os nossos médicos uma relação de parceria. Nós temos que falar a mesma língua. Às vezes ele não vai falar nada disso para o médico dele. O psicólogo é que escuta essas coisas. E ele já foi até aprovado lá no exame médico, mas eu vou voltar e vou falar, acontece o seguinte, esse sujeito está fazendo tratamento psiquiátrico e tal. O senhor pode pedir o médico que pede, tá? O psicólogo não pede nada disso, tá bom? Obrigada. Alguma mais pergunta? O tempo todo, né, os estagiários podem aplicar os testes sozinhos na sala? O estagiário ele tem que estar supervisionado por um psicólogo o tempo todo. Tá? Eu faço isso, eu achei que não seria necessário. É necessário. Tá? Eles são figuras importantíssimas na clínica, principalmente vocês que têm uma demanda grande no atendimento, eles nos auxiliam muito, mas nós, psicólogos, temos que estar na sala com isso o tempo todo. Tá? Principalmente na hora da correção, as dúvidas virão e tem que estar ali para ajudar. Tá? Algum mais? Meu nome é Sandra. Minha questão é a seguinte. Sandra, a gente não tá ligado. Ele fala pertinho. Minha questão é a seguinte. A gente vê muito direito deles, né? Igual você está falando, empatia. E a empatia dele para conosco? Bom, outra, muitas vezes, como você disse, volta lá no médico e fala disso. Às vezes, você fez uma avaliação, o médico fez, a pessoa já foi embora. Quando eu vou atualizar, está escrito lá, paciente tem epilepsia. E ele negou o tempo todo. Era para o médico pedir um laudo. E muitas vezes o sistema nem deixa eu atualizar se eu não mantiver. Agora, se ele não falou para mim, o que eu faço? Chama ele de volta? Chama ele de volta. O processo da habilidade é um processo que é conjunto. A falha do médico, digamos assim, é a falha da clínica. Né? Se ele falhou, às vezes ele não observou. A diagnose já foi fulano. Esse paciente aqui, esse paciente não, esse candidato aqui, alegou que tem epilepsia. Vamos olhar esse caso. Ele não falou. Ele não falou, vai com o médico. Nem o médico, ninguém. Ele falou com você. No sistema é que está escrito. Porque muitas vezes, quando você vai atualizar, já está lá no prontuário dele antigo. Tá? E ele é portador de epilepsia. Assim, muitas vezes. Eu chamaria esse candidato, porque informaria, olha, vamos ver essa situação. Aí você vai lá olhar o que é epilepsia, ou ele tem diabetes, ou ele tem alguma outra doença que na renovação causou um certo transtorno para ele, o médico pediu laudo, aí ele fala, não, agora eu não vou falar porque aí... Eu chamaria esse candidato igual, para a gente explicar essa situação. Né? Porque se uma vez tem isso, pode ter sido até um erro dirigido do sistema? Pode. O que é feito por humanos é nada possível. Né?
Agora, quando você diz assim, da empatia dele conosco, vamos lembrar da nossa habilitação? Quando nós fomos habilitados, gente, péssimos trabalhados, as pernas tremem, a gente tem sudorese mesmo. Ou vocês acham que eu estar aqui na Unicamp tem estudou sim, assim, não é nada. Estar sendo avaliado exige também. Agora, o que o outro faz é do outro, sabe? Nós temos que fazer a nossa Com parte. certeza, mas tem pessoas que são grosseiras. Então, Sim. a gente se mantém. Aí, no final, o resultado não é o que eles pedem. Como você disse no início, quem não passou, não vai ser feliz dele. Sim. Aí ele vai lá e reclama. E aí, da maneira dele. Não é o que aconteceu realmente. Sim. Já tive um condutor lá na clínica uma vez. Ele nem só pela avaliação psicológica, era só uma avaliação. Ele levantou e falou: eu estou pagando, se eu quiser, eu quero tudo isso aqui e não vai acontecer nada comigo. E no final a gente pensa, e não vai mesmo. Ó, mas não é bem assim, né? Vamos lá. A orientação que eu passo às clínicas, porque tem candidatos que eles não falam que vão quebrar, não, eles realmente querem, né? Ou eles não ficam na ameaça, eu falo, para isso nós temos a polícia militar conosco, a gente chama, a gente faz uma ocorrência, a gente registra tudo isso, ele vem para mim, e às vezes ele chega para mim, como eu sou polícia civil, ele chega muito docinho, muito tranquilo, não foi bem assim, a coisa não foi nesse contexto, e nós puxamos esse caso para nós, né? E lá ele não quebra nada, nada ele quebra, né? Talvez que ele vê grandola desse jeito, e eu sou brava, que algumas pessoas tiveram vontade de trabalhar comigo, sabem que eu sou docente, eu sou brava também. Então, eles lá têm um outro funcionamento. A minha orientação é: essa pessoa está ultrapassando limites, acionem a polícia militar, façam uma ocorrência, e enquanto está fresquinho em nossa memória, registrem tudo. Ele não precisa assinar nada. De preferência, pegue um outro candidato para servir de testemunha para vocês, que ele ameaçou que eu vou quebrar isso tudo aqui. Ó, você vai ser testemunha. Tenha um respaldo. Porque amanhã pode ser que eu chegue lá e peça: Sandra, me mande tudo que você tem nesse candidato. Eu preciso saber o que está acontecendo. Só que esse amanhã pode ser daqui a 2 meses, que você já nem vai dizer, aconteceu isso e tal, mas registra no dia, está fresquinho na sua memória, tá? E a coisa não é bem assim que não acontece nada, não. Nós temos aqui casos de inatos definitivos, a partir de condutas inadequadas nas clínicas. Então, assim, as coisas funcionam dessa forma, tá? Agora, a gente tem, quando eu falo da empatia, no sentido de que ser avaliado é muito ruim, né? É uma situação, né? É difícil, né? Ok? Só para deixar registrado aqui, que às vezes a gente fala assim, a avaliação psicológica, gente, eu acho ela espetacular. Eu acho que uma avaliação bem feita, ela faz uma diferença muito grande. E que nós temos, quando a gente, os psicólogos, às vezes, ficam muito frustrados, nós ficamos muito frustrados, por não podermos indicar, né, um psiquiatra. Mas isso, gente, infelizmente, está lá vetado no Código Brasileiro, né, professor? Nós somos vetados lá, está lá, que é uma coisa que até nós, associação, quando fomos ao Senatran, eu conversei direto com o presidente do Senatran, eu disse: isso é um absurdo, porque vocês estão tolhendo uma capacidade e uma função nossa. Ele falou assim: vocês vão ter que ir para o Congresso para mudar isso. Então, é mais um dado que é uma luta grande nossa aí de mudar, porque isso é de lei. Tá? Então, às vezes a gente fala assim: porque o Detran não está deixando eu indicar, ou é porque o médico está. Não, nós somos vetados. Não é isso, professor? Não é isso? Ó. É só para deixar registrado, tá, gente? Infelizmente. Uau, sim. Eu vou fazer agora algumas perguntas do pessoal de casa, tá? Ok. Qual a orientação para o usuário de drogas com teste ok? Vamos lá, de novo voltar para a perícia, né? Neste momento, os testes estão bons, a entrevista está boa, isso aí, embora
eu percebo que seja a nossa competência, mas não é, é do médico. Eu tenho que voltar esse caso para o médico e ele sim vai conduzir, né? Você vai falar assim, Aura, mas é um absurdo. Eu concordo que é um absurdo, mas eu, psicólogo, não posso fazer neste momento nada além de voltar o caso para o meu médico. Por isso, eu vou insistir sempre com vocês. Estabeleçam a melhor parceria que vocês puderem, com os médicos das clínicas de vocês, porque nós temos que falar a mesma língua o tempo todo. Ele pode ligar isso lá para o médico. Geralmente é isso que acontece. Lá eles não falam nada, eles são assim, são ótimos. Quando chegam para a gente, vêm com as dificuldades, inclusive no uso de drogas, né? Mas se os testes estão bons, eu não tenho como reprovar, tá? Eu volto o caso para o médico e aí a bola fica com ele. Ele que vai conduzir a forma como deve ser feito, ok? Qual o critério para inapto definitivo? Podemos dar esse resultado? Vamos lá. Podemos dar esse resultado? Nós temos que entrar. O que manda na gente? São as resoluções do Conselho e contrato. Qual o resultado que nós temos? Nós temos o ato temporário, e lá eles falam de inapto. O inapto temporário, eu vou deixar muito claro, e é muito bom você trazer essa pergunta, porque, senhores psicólogos, não existe resultado em andamento. Ok? Vou repetir. Não existe resultado em andamento. Esse resultado é lá do setor médico. Eles têm esse resultado em andamento, porque eles podem pedir os exames. Nós não, tá? O candidato vem, nós vamos reprová-lo. Esse período, como eu já falei, não é uma coisa rígida e engessada. Eu posso reprová-lo por 30 dias, 60 dias, 6 meses, 1 ano, 5 anos, ele volta. Eu pergunto aos senhores, né? Nós temos autonomia, autoridade, conhecimento para falar assim, fulano, você nunca vai poder dirigir. Não. Hoje nós sabemos que 40% da esquizofrenia, autismo, enfim, as pessoas estando medicado, tranquilo, todos os exames que ele vai ser apto. Aí sim nós podemos o quê? Puxar um resultado com ato, com restrição menor. Mas eu falar para a pessoa, você vai ser inapto para sempre. E isso cabe o quê? Um recurso. Aí o juiz vem para mim e fala, quantas vezes ele foi avaliado? Vou falar, ele foi avaliado 5 vezes, mas com 5 avaliações só eu posso falar que essa pessoa é inapta para sempre. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque eu não tenho essa garantia que hoje essa pessoa está em condições, ou não está em condições, mas amanhã, com uma medicação, com um tratamento adequado, com uma estrutura familiar adequada, isso que ele não se encaixa, né? Condutor homicida. Pode usar o carro para atividade remunerada para cometer outros crimes, mas quem vai julgá-lo será o judiciário. Não cabe a nós essa triagem? Não. O mesmo para esquizofrênico. A avaliação é pontual e podemos reavaliá-los em um espaço de tempo menor? Podemos. É mais indicado também, né? Sim. Não há nenhum impedimento do esquizofrênico de pedir, se tudo estiver ok. Mas esse é um daqueles casos que eu falo que, quando é o ato com restrição, e é uma briga, a notícia que eu vou te pedir para comprar comigo, para que o seu inapto volte para você daqui a 1 ano, 2. Eu brigo, eu tenho 30 anos de entrando, 30 anos eu brigo com isso. Igual o inapto também, quando a gente, para fechar, a gente está tentando a Prodente fechar de todo um caso aí, que a gente não está conseguindo, né, Aura? Não falta de pedir, podia até falar do caso do Rafael, que eu acho que ele é interessante, isso aqui é o esquizofrênico, e eu tive que levar, e que eles estão me ajudando muito, que é uma luta nossa aí para resolver o problema pontual que nós estamos, né? O Rafael é um caso interessante, é um jovem, um menino lindo, que veio, começou lá na clínica de analgesia, e ela, gente, eu nem se deu para vir. Mas eu gosto desses desafios, né? Acho muito interessante. Ele foi reavaliado por nós, eu não sei exatamente quantas vezes, mas ele continua inapto.
Na minha percepção, acho que será inato ainda por alguns longos anos. Talvez seja um caso de inato aqui, mas nós estamos caminhando com o Rafael, né? Só que quando trazem o caso para o Detran, que não é a realidade de vocês, clínica, ele é inato meu. Eu acho que, se eu não me engano, ele está com inato 2 anos. Quando ele voltar, ele volta para mim. Mas se fosse tratar o Giza, por exemplo, ela poderia dar o inato lá 2 anos e ia para a clínica de outras pessoas, ela teria o contato, o entendimento desse caso. Essa é a minha briga. É mais também tem algo. Se ele fosse um pouco mais lúcido, um pouquinho, ele poderia mudar de cidade, né, gente? Esse que é o grande problema do Eu falei assim, por favor, barre ele aqui, porque se ele for, por exemplo, a Sabará, ele começa o processo lá, e o que aconteceu? E ele nem era da avaliação psicológica, era só avaliação médica. Sim. Então, quando a gente viu naquele problema dele, eu falei assim, olha, ele nem vai fazer avaliação psicológica. Então, é isso que nós estamos pedindo, a Áurea está pedindo, a doutora Maria está pedindo, e a Prodente consiga barrar, mas se eu dei um inato temporário, ele tem que ser inato em todas as cidades de Minas Gerais, não pode só ser inato em Belo Horizonte, que acontece hoje. Isso é um grande problema. Mas é uma luta há quantos meses? Uns 6 meses já, né? E nós estamos pedindo isso, gente. Não é fácil, porque tem problemas ali que eu acompanho de perto do Detran, o Detran não quer fazer. Não é verdade. É porque tem outros gestores e outros que não conseguem que a coisa aconteça. Tá? Então, isso assim, é um problema que eles trazem, porque é aquela coisa da autoescola. Fala assim, você não passou nessa clínica? Não. Vai naquela cidade ali e faça. Vocês já viram isso? Vocês vivem isso. O Detran não queira, não. O Detran tem mais de 6 meses que estão nessa demanda para conseguir barrar no sistema, tá, gente? Então, é isso. Pegando aí, quando a pessoa ela é inapta temporária e ela não segue o processo, e a pauta dela vence, ela pode também pedir um novo processo em outra clínica, né? Pode. Pois é, isso também seria uma coisa para poder ser avaliada, né? Assim, para poder barrar isso. Que a pessoa volte para a mesma clínica em que ela começou o processo independente. Já falou que tem 30 anos já. Tem 30 anos. Quando eu comecei, menino, numa clínica, que até hoje eu tive com a tia de Giovana. Quando eu comecei, ontem mesmo, na clínica dela, e eu já via isso há mais de 30 anos acontecendo, né? São falhas que, se tivesse na minha mão, né, assim, seria mais fácil, mas está muito acima da gente. Mas nós vamos tentar nessa luta aí. É uma proposta interessante, né? Que a gente possa trazer esse caso para a gente, assim como esse hábito com restrição, que às vezes ele muda o endereço, muda tudo. Nós tivemos um caso de Berlândia que foi de uma grande repercussão, inclusive na mídia, que foi muito triste isso. Uma psicóloga muito boa de serviço, fez tudo corretamente, o candidato totalmente perturbado, ele foi em outra cidade, e aí... Sim. Mas para minha alegria, eu até brinco, tem algumas coisas que a gente podia mandar para Goiás, porque a cidade que ele foi já era Goiás. Então, lá em Goiás, a condução foi feita de uma forma um pouquinho diferente do que é feito em Minas, né? Mas, enfim, então tenhamos esse cuidado, né? Alguma pergunta mais, Duda? Ela lá que ela tinha levantado a mão primeiro. Só um minutinho, Ana. Eu gostaria de fazer 2 perguntas que são interligadas. A primeira é sobre o prazo de restrição. Se a gente tem autonomia para dar o prazo de restrição que a gente achar necessário, ainda mais agora com 10 anos, né? Uma outra pergunta seria se podemos avaliar o candidato desde o momento que ele entra na clínica. Por exemplo, acontece de candidatos que tratam muito mal as recepcionistas, que são agressivos com elas, e quando chega para a gente, é um amor, né? Mas já aconteceu, por exemplo, na minha clínica, e o teste holográfico deu restrição, mas deu agressividade muito, muito baixa e foi super agressivo na recepção. Eu entendi que era um candidato agressivo e eu dei restrição. Mas eu fico perguntando se cabe, né, a mim, essa avaliação desde o momento que ele entra na clínica. Cabe sim, tá? Desde o momento que ele chega, é uma avaliação que a gente faz. Porém, esse fato dele não ter tratado bem uma recepcionista não é suficiente para eu reprová-lo.
cabe toda a minha observação junto, e eu vou te pedir isso, tudo o que vai acontecer de diferente, anotem isso, observem isso, porque se amanhã acontecer alguma coisa, e o juiz pedir, você falar, olha, a gente esquece, gente, os casos, infelizmente é bom lembrando, a gente esquece. Mas a gente tem também que ter cuidado com isso. Você pode dar restrição, você pode, mas você tem que fundamentar. Porque esses casos eles reclamam. E a hora que eu cobrar de você tem direito a 10 anos, aí você vai dar, por exemplo, 7, eu vou te perguntar por que 7? Me justifica o porquê do seu 7. Aí eu tenho que ter um respaldo técnico para me responder. O fato dele ter sido deselegante com a sua secretária não é um fator para poder restringir a sua aptidão, tá? Se cuidar, mas você pode, nós estamos autorizados a diminuir o prazo, mas eu tenho que receber um respaldo técnico, bem? Ela levantou a mão. Em relação. Oi. Sim. Alô. É sobre a restrição também, que eu gostaria de saber. Eu acho que a gente precisava abrir melhor esse conversar, tem tido muita dúvida. Quando a gente diminuir esse caso, né, quais são os casos que eu posso fazer isso, né? O quanto que eu vou levar também essa avaliação, às vezes, que está assim, quantitativa, até está legal, às vezes até passou, mais ou menos, mas qualitativo, você vê que não está boa, ou ele tem um comportamento que você está demonstrando. Alguma coisa ali que não está interessante, entendeu? Então, eu queria saber. Essa sua dúvida, como é que é seu nome? Renata. Várias pessoas me ligam com essa dúvida. Porque a resolução deixa clara, ela fala que não será permitido isso, mas não fala exatamente em quais situações, né? O que nós podemos consensualizar aqui no nosso encontro? Por exemplo, falei que no esquizofrênico os testes estão todos muito bons, mas na entrevista ele fala para mim assim, eu tenho depressão, estou sob o uso da medicação, estou fazendo um tratamento, mas quem me garante, né, que, por exemplo, ele vai dar sequências, eu fiz isso só para passar nessa avaliação, amanhã eu largo esse remédio de lado e entrego, por exemplo, a questão do usuário de droga. Eu estou limpo há 6 meses, né, quem me garante que amanhã eu não vou usar novamente. Esses casos, a pandemia, nós tivemos uma chuva de doença do pânico, ansiedade, estresse, esses casos, mas os testes estão bons. Tudo dentro do médio para cima, médio inferior para cima. Na entrevista, a pessoa consegue verbalizar bem, me aponta a dificuldade dele neste momento, mas ele me prova tecnicamente que estão certos estão muito bons. Nestes casos, eu abro para diminuir põe uma restrição no prazo dele, porque eu vou acompanhar. Agora, no Detran eu consigo acompanhar. Vocês, às vezes, não conseguem. E a pessoa muda as coisas, muda os direitos. Às vezes, no Detran não, eu amarro ele no meu sistema, para que daqui a 2 anos eu vejo 2 anos, e 2 anos ele volta para mim. Eu tenho ali o teste dele com a história dele, entendeu? São esses casos. Teste que está inferior, às vezes você fala assim, nossa, está tudo ótimo, mas tem uma atenção inferior. Tem nada, gente. Tem jeito. Está tudo ótimo, mas eu tenho ali um dado de impulsividade. Impulsividade é para reprovar. Eu posso até falar, nossa, mas a pessoa está ali com um emprego, dependendo da carteira para trabalhar. Eu posso não dar os 30 dias, mas é inapto. Eu não posso aprovar alguém com um teste inferior ou com um dado de emotividade alta, agressividade alta, impulsividade, nos relacionamentos tudo complicado. Cuidado com isso. Tá? Clareou? Tá. Antes de passar, vou aproveitar a oportunidade. Eu não tenho vínculo nenhum com a Vetor, nenhum com a Vetor. Não sou parceira deles. Adoro os meninos recebê-los lá, mas eu não estou aqui fazendo propaganda de teste. Mas eu citei aqui mais cedo, mesmo ali com os meus auditivos, e eu gostaria que vocês considerassem a possibilidade. É uma técnica que eu amo de paixão, que é o PMK. Vocês vão falar assim, esse teste é individual, esse teste é demorado, esse teste é caro, esse teste é isso, aquilo outro. Porém, gente, é um teste confiável.
Maravilhoso, isso mesmo. Eu também sou. Fiquei surpresa quando ele ficou suspenso um tempo para poder rever as tabelas, mas ele está aí. Então, isso está aí. E, por exemplo, em concurso da Polícia Civil, meus pais, eu tenho pensado, nossa, eu brinco com ele, além de se brigar, não, que ele já chega, junto comigo ele chega. Ele é confiável, ele me dá a parte estrutural da pessoa, ele me dá um momento. Então, fica aqui um convite para vocês pensarem, amadurecerem sobre a possibilidade de aplicá-lo, porque ele é muito bom, muito confiável. Eu, às vezes, imagino que aconteça com vocês, pego determinadas técnicas que me dão muita dúvida. Nossa, tem isso de bom, mas tem isso que me deixou apreensiva. Acontece isso com vocês ou só comigo? Sim. Tem que pegar o microfone, meu pai. Quem está comigo? Deixa eu levo para ela. Tá ligado? Olha. Bom dia, gente. Meu nome é Juliana, sou da clínica de Estabilito, principalmente. Gente, eu atendi uma senhora, certa vez, que ela passou na entrevista bem, né? Mostrou-se cooperativo, todo, passou pela entrevista, passou pelos testes, e foi bem no teste de personalidade, no polográfico, mas nos demais, não. E aí, quando eu fui fazer a devolutiva, a minha entrevista devolutiva, ela mostrou completamente alterada, descompensada, sabe? Me mostrou assim, sinais de que estava mentindo, como eu falava, que eu podia esperar aquele tempo que eu propus, ela ia mudar de cidade, ela se enrolou toda na devolutiva. E aí, naquele momento, eu pedi outro teste de personalidade. Eu não sei se eu fiz certo, mas eu pedi mesmo com o PMK, com o polográfico favorável. E aí, ela voltou e fez o filter, e o filter comprovou a entrevista devolutiva. Ela veio ao setor de vocês, reclamou. Na época, a Soraya me pediu toda a documentação e ela chegou até o Zurich comigo lá na Grécia. E o Zurich foi só piorando assim, os resultados. E aí, eu fiquei certa, né? Porque a Soraya me questionou muito, mas esse polográfico estava ótimo, porque... Mas, assim, entrevista não é importante. A gente não bate tanto nessa técnica, então, bom, por que ela me questionou tanto? Porque nós somos chatos mesmo. Tem também entrevista. Vai tentar nessa parte, deixa eu te explicar o que acontece. Você tem uma riqueza de detalhes nesse atendimento. O que às vezes eu tenho? Papel. Isso faz toda a diferença. Eu tenho que ir à técnica aplicada. Por isso eu falei aqui, vou repetir, anotem tudo. A entrevista devolutiva, principalmente, como que essa pessoa saiu, tudo, porque tudo isso dá respaldo para o seu trabalho, entendeu? O polográfico, infelizmente, nós temos profissionais que se dispõem a treinar as pessoas para fazer um teste. Eu estou falando aqui, isso não é novidade para vocês. Nós temos, infelizmente, pessoas. Então, eu chego lá, fui lá, paguei, ensinaram para mim o que eu tenho que fazer. Então, eu faço bonitinho, deu sinal, eu paro, vou até tal parte mais ou menos da franja, volto. Eu aprendi a técnica. E às vezes ele não. Por isso que eu falo que é muito bom a gente surpreender. Que bom que a gente tem instrumentos variados, porque eu gosto de surpreender. Às vezes ele vem prontinho para mim para fazer, por exemplo, o TPIC, eu aplico um TR nele. Sabe, se eles vêm, porque aqui tem tal folha, às vezes a autoescola fala para eles, pode ir naquele teste dos pauzinhos que você vai fazer. Então, você agiu corretamente, você suspeitou disso. É igual os Zurich, eles vêm e falam, não, vou ver o morcego. Depois não sabe aonde que tem que ver o morcego, mas ele viu o morcego, né? E aí a gente surpreende, pô, não fiz. Porque seria mais difícil. Por mais que eu saiba, eu não posso botar o cor em tal lugar, mas é muita coisa para eles aprenderem também. A gente demorou 5 anos e meio para aprender, é possível que eles vão aprender no ida lá, né? Geralmente eles ensinam para o gráfico.
Então, você agiu corretamente. Por que nós questionamos? Porque, às vezes, eu preciso dessa palavra, entrevista de devolutiva, ela agiu com desequilibrada, estava uma maneira. Eu achei legal, você tem autonomia para fazer isso, mas você tem que embasar. Porque senão a gente vai para cima de vocês igual uma moça mesmo. Isso que bom, muitos aqui trabalham, isso, nossa, isso é difícil, porque eu tenho só o papel, e o papel colocando bonito, meu filho. Ainda bem que sim, eu fiz a entrevista, ela assinou, gente, né? Assinou, eu mandei tudo. Bem rápido. Então, depois disso, depois que ela me questionou lá, aí depois que ela me questionou e viu o material todo, aí não voltou, eu não tive mais notícias do que aconteceu, até gostaria de saber como foi possível, saber o que aconteceu, porque acho que até respeito a gente também, né? Sim, que desfecho disso. E foi bom você ter, Juliana, né? Você ter falado isso, porque muitos que vocês me ligam falam assim, olha, o caso é esse, como que eu continuo, a abordagem é essa, eu falo, depois que dá o retorno do caso, e muitos me ligam para falar, olha, o teste foi tal. E eu acho que essa troca, a gente só está crescendo com isso, Juliana. E da mesma forma, faça isso, olha, encaminhei o teste da fulana, quando passado um tempo, você pode ligar, porque a gente vai ligar de novo, a gente fala difícil que o nosso partido é grande, mas você me ligando, eu te dou o retorno do que aconteceu, da situação. E foi o caso, por exemplo, do Rafael da Daldina, né? Daldina está mais perto da gente o tempo todo, é mais fácil de acompanhar, mas vocês, principalmente você que é de Itabirita, de outra cidade, pode nos ligar, eu dou o retorno do que está acontecendo, de como foi a conduta deles. A conduta deles lá é sempre perfeita. A menos que esteja em surto, e também é muito interessante. Muito. Pouco tempo atrás, eu entrevistando, ele parou, conversou aqui, sei lá com quem, fala que estou e voltou. Teve um momento que ele pediu para parar, estou conversando. Então, é muito interessante isso, sabe? Isso nos enriquece, essa troca é importante. Né? E eu espero que isso consiga. Nós estamos num momento de transição de Detran, eu vou fazer a transição, mas acredito que minha equipe que vai ficar lá é aberta já, porque é o que eu falo para eles. Estou falando para vocês, eu falo para eles todo dia. Tenham empatia, atendam, acolham, cobrem, porque é isso que a gente tem que fazer. Quando eu falei das observações de coisas que a gente pode ter cuidado para a gente não repetir, é o uso do celular. Parece simples, né? Mas eu vou pedir aos senhores, por gentileza, que não usem o celular como cronômetro na hora de aplicação de testes. Temos também alguns relatos de que o telefone do psicólogo tocou na hora da aplicação. Olha que coisa constrangedora, né? Então, às vezes é mais fácil, o telefone ali, a gente põe no cronômetro, mas vou pedir aos senhores, dessa gentileza, não utilizem o telefone celular como cronômetro na hora das nossas aplicações, tá certo? Vou colocar nesse detalhe que é importante. Então, agora nós vamos passar para a questão da aplicação em si. É importante que todo o cabeçalho do teste seja aplicado, seja preenchido pelo candidato, para a letrinha dele, tudo seja assinado, tudo que ele produzir seja assinado por ele, tá? Inclusive a folha do holograma. Vocês vão falar assim, nossa, mas isso não está no manual. Vou falar, realmente, isso não está no manual. Porém, nós temos situações de candidato, e isso não aconteceu com o colega, não aconteceu comigo. O candidato falou que aquele teste não é dele. Depois desse dia, gente, nunca mais, ele assina tudo, né? Porque o juiz não quer saber. Se tem assinatura, ele vai considerar como sim. Então, a única coisa que a gente pode fazer fora do manual é pedir essas assinaturas para nos resguardar de problemas futuros, né? A gente, quando estava conversando aqui, passando na hora do intervalo, vamos evitar a fadiga, não é isso? Desse jeitinho. Então, o que a gente puder fazer, não vai terminou o teste, pode vacinar. Ficou em branco, por exemplo, né? Não deu um tempo suficiente, ficou lá em branco.
O MIG, por exemplo, é um teste que a gente tinha ficado muito, deu o risco que está em branco e peço para ele ensinar na frente. Porque senão depois você vai falar qualquer coisa, né? Vamos ter esse cuidado. Eu falo que a gente na polícia vai ficar meio paranoico, com tanta coisa que lá na frente da mandado de segurança, da processo judicial, a gente começa a se prevenir, né? E não custa nada, tá certo? Se psicólogo aplicou, gente, bate o carimbo lá para eu saber quem foi que aplicou. E isso é segurança para a gente, tá certo? Não, a assinatura a lápis não vale, a assinatura a caneta, devolve a caneta dele, tá? Pois não. Se você comentou de verificar, mas seria as 6 folhas completas ou deixaria, por exemplo, as cadeias verticais de folha? Como seria essa aplicação? Lá no Detran eu aplico ele reduzido. Primeira folha completa, zigue-zague subindo e descendo, círculos, depois as cadeias, aquela que está em pé, não. Vertical, né? Vertical não. Sagital, sim. Vertical, não. E as outras 2 folhas completas, a quinta e a sexta completa. O que eu tiro? Escada e esses cadeiras verticais. Tem coisa para corrigir. Tem que ser a correção tem que ser na régua. A correção pode ser na régua ou informatizada, tá? E é legal também. Então vamos lá. Com relação à aplicação de testes, temos que ter esse cuidado. E agora vamos falar de laudo. Agora não falei, né? Então vamos falar de laudo, né? Laudo, meninos, é o seguinte. Eu costumo falar isso com meus meninos, eles riem até, mas não é diferente. Todo mundo já comprou carro e não já comprou? Se não comprou, acompanhou alguém que estava comprando. É muito simples. A gente espalha na nossa mesa toda a testagem do sujeito e ali nós vamos ver o que é positivo. Se for só positivo, é fácil, né? Porque nós vamos só falar o que é de bom, mas é muito difícil a gente ter um teste que é só positivo. Então, quando eu falo a comparação de comprar carro, é o seguinte: se eu vejo ali que ele abre, eu vou comprar o meu carro aqui, eu vou falar o seguinte: ó, esse carro aqui tem uns arranhõezinhos, esse carro aqui está com a pintura meio danificadinha, o pneu desse carro não está bom, mas o carro é espaçoso, o preço está bom, é um carro do meu sonho, portanto, vou comprar. Vocês viram que tem uma coerência? Se eu disser assim, esse carro tem uns arranhõezinhos, mas é o carro do meu sonho. Ele está com pneu ruim, mas, nossa, carro é espaçoso. O carro é moderno, mas o velocímetro faz produto. Vocês vão entender se eu estou comprando ou não? É isso que acontece às vezes quando eu recebo laudo de vocês. Vocês me perdoam, eu sei que tem muita gente trabalhando direitinho, mas tem laudo que eu leio e falo, gente, eu não estou entendendo se é apto ou inapto, e no final mete um apto, não, com tanta coisa ruim. Então, assim, não é que eu não vou falar das coisas ruins, mas se ele é apto, eu vou apontar inicialmente as situações difíceis, vou ponderar com aquilo que ele tem de melhor, e no final eu vou aprovar. E se for o contrário, é isso. Apesar dele ter, às vezes, uma boa adaptação, dele ter um bom relacionamento, mas a agressividade está altíssima. Tem dados de excitabilidade, portanto, é inato. Eu estou falando de um jeito mais que vocês podiam estar aqui dando aula de laudo, porque é simples escrever. Mas tem que ter uma coerência do pensamento, tá? E tem uma coisinha que eu vou pedir a vocês que não coloquem nos laudos, que é a questão do diagnóstico. Gente, fazer diagnóstico é um negócio muito complicado, com uma testagem só. Então, eu sei que tem determinados manuais que falam assim, isso significa traços de esquizoidia, parará. Evitem, está errado? Não é que está errado. Só que o juiz chama a gente até para a gente explicar para ele o que é esquizoidia. Não, para que de novo, Sandra, citando, para que nós vamos ter essa fadiga na nossa vida? Vamos deixar a coisa mais clara? Precisamos pôr esses termos no nosso laudo, tá? Principalmente se depois eu aprovar. Olha aí.
Ou pior, se eu aprovar com restrição, que esses dão mudar de segurança lá na frente. Né? Então, vamos evitar. Outro termo que dá muito pano para a manga, a tal da depressão. Nós temos o entendimento na psicologia da depressão no sentido de tônus rebaixado, desvitalização, energia mais rebaixada, mas o termo depressão pode apontar para o leigo a doença depressão pode. Quer dizer, até o tônus pode apontar, o tônus rebaixado pode apontar. Se eu posso bater o martelo que a pessoa está com depressão, não posso. Então, vamos simplificar a nossa escrita, porque ela gera dificuldade. O candidato lá tem muito tranquilo, mas o inato e o ato temporário dá problema para a gente, certo? Na hora da escrita, outra coisa. Se nós temos candidatos diferentes, eu posso ter laudo igual? Não. Tem como eu ter laudo igual se as pessoas são diferentes. É muito pouco provável que tenha dois testes idênticos. Ainda que eu esteja fazendo o teste do lado do coleguinha, copiando e vendo a habilidade dele, é difícil, não tem jeito. E às vezes, o que eu percebo? O tal do copiar e colar. E aí, isso aí me aí, Juliana, eu vou brava. Vou brava. E nós agora estamos adotando uma política que é o seguinte: tem reclamações na clínica, tem 2, tem 3, eu peço uma amostragem. Me manda aí 5 laudos aptos, 5 inaptos no mês, nós estamos em abril, no mês de março. E às vezes o que acontece? 5 laudos vazios. Aí eu vou bravo. Pois é. Então, eu sei que é cansativo o trabalho da gente às vezes, por isso é tão importante a presença do estagiário, que eles nos ajudam nesse serviço braçal mesmo de corrigir esses temas. Mas a elaboração do laudo é uma coisa que demanda tempo e preparação para isso. Então, nós temos que ter em mente o que nos norteiam? Os manuais dos testes, nos norteiam as resoluções de CFP e de CONTRAN, então eu tenho que fazer um laudo ali dentro daquilo. Eu posso não colocar bibliografia? Não posso, porque lá me mandam colocar. E o meu resultado, eu não posso ser criativo, porque eu falei mais cedo, o tal do engajamento, gente, isso não existe, não tem esse resultado para nós. Ah, mas eu conversei com o meu médico, ele vai pedir um relatório do neurologista, então eu vou ficar aqui aguardando. Você só pode aguardar 2 dias, depois eu tenho que resolver para onde é inapto, se eu estou aguardando ele é inapto. Não existe um resultado em andamento, tá certo? E esse resultado eu tenho que comunicar para o meu candidato, tá? Até aqui tranquilo? Então, vamos lá. Preenchimento dos dados. Todos os dados têm que estar preenchidos. Eu sei que isso demora um tempão. Tem candidatos idosos, candidatos com escolaridade muito baixa, com algum tipo de deficiência, eles demoram 10 minutos para preencher um cabeçalho. Se nós estivermos atendendo ele coletivamente, a turma inteira vai esperar os 10 minutos. Não tem problema. Esse tem que estar preenchido. Ele tem que colocar a idade dele, colocar o CPF dele, tem que colocar a escolaridade. Pedindo lá, ele tem que preencher, tá certo? Preenchimento da caneta, a gente não põe nada lá, só lápis é a execução do parágrafo ou o teste permitir o uso, o manual do teste permitir o uso de lápis. O contrário da caneta, certo? O material. Agora, nós, graças a Deus, não estamos mais em pandemia, então não tem mais aquela desculpa de vou plastificar, não existe plastificar material. Muitas clínicas nós fomos, muito material nós recolhemos, porque estavam plastificados, aquelas folhas do PEPIC, principalmente, folha, o caderninho dos testes de raciocínio, recolhemos aquele monte de material. Eu sei que a gente pede para eles não rabiscarem, para eles não escreverem, e aí o que eles fazem? Escrevem. Marcam. Põe a mão suja, mas, gente, nós não podemos plastificar, né? Então, tenham vocês o cuidado de estar sempre, lá semanalmente, conferindo esse material, se está em condições de ser usado novamente. O que não puder, vamos substituir.
Graças a Deus, hoje nós temos um leque grande de possibilidades de instrumentos que a gente pode ir trocando, né? Então, vamos fazer isso, que não dá para entregar aqueles cadernos todos imundos, marcados, plastificados, certo? Vamos caminhando, então. O psicólogo tem que colocar o número da inscrição do CRP elegível. É outra coisa também. Faz uns rabiscos lá, que na hora que eu tenho que ligar para vocês para brigar, né, Júlia? Eu falei, quem é que fez isso aqui? Por favor, escrevam com o nome legível. Isso é importante para nós, para a gente saber com quem que a gente está fazendo isso. Pode ser carimbo direitinho, tá? Nos dados, nos testes, no laudo. Isso é importante. Vamos ver o que mais. Uma coisa importante. Na hora que eu estou executando, escrevendo o meu laudo, eu geralmente, mas isso aí é para cada um escreve do seu jeito, geralmente eu começo falando da inteligência como uma parte mais fácil de falar. Eu preciso colocar o que ele sentiu? O que vocês acham? Não, mas eu posso colocar? Posso. Então, isso é uma coisa que é facultativa, eu não preciso colocar. Mas se eu coloco, por exemplo, ele atingiu o PCT 90, classificado como nível superior, aí eu tenho que explicar isso. Eu posso colocar isso, posso, mas eu tenho que explicar o que isso significa. Eu colocar lá no laudo, na parte da inteligência, no raciocínio e tal, eu atingi um PCT 90 classificado como superior. E o que isso significa? E isso se estende para os demais testes do tipo atenção, memória. Pode colocar? Pode, não tem problema nenhum, mas eu tenho que explicar isso. Explicar isso de uma forma, aí fica fácil. Isso daí eu posso copiar lá, no manual, bem explicadinho, direitinho. Essa parte não tem problema, porque aquele que tirou 90 e o outro que tirou 90 significa a mesma coisa. Agora, a parte da personalidade é que não dá para eu sair por aí fora. Os testes são diferentes. Às vezes o psicólogo, na correria dele, ele me traz dados que nitidamente eu vou lendo, eu enxergo e está falando de um falográfico. Eu vou lá, o teste que ele aplicou, eu fiz. Peraí, como é que eu vou ver nó? Não fiz. Você está vendo? Eu é assim, né? Eu preciso falar do nó no teste? Não preciso, mas se eu falar que o nó é baixo, eu tenho que explicar o que significa o nó baixo. E o nó, eu só vou ver isso no salão gráfico. Eu não tenho como falar de nó no SURIC, não tenho como falar de nó no FITER, nem no PMK. Se alguém, eu não peguei ainda nenhum caso de rochar, isso não vai para mim muito raro, não vai para diferente. Mas se uma pessoa me aplicar, que eu posso aplicar, eu não posso falar de nó, tá? Eu não tenho esse cuidado. Aí, nitidamente, eu vejo que o trabalho foi complicado, né? Então, esses detalhes de laudo que está muito claro dentro da gente. E a hora de sentar para produzir isso, gente, é no sossego. Não sei se vocês conseguem produzir na compulsão, eu não consigo. A hora de produzir laudo é sentar, sossegar, abrir, mesmo enxergar que tem esse sujeito. Lembrando que o laudo é um apanhado geral, inclusive da nossa entrevista, porque a entrevista é algo muito importante. Vejo profissionais negligenciando essa entrevista, pegando apenas aquela coleta de dados e achando que aquilo ali é a entrevista. Vou falar disso o tempo todo. O momento da entrevista é fundamental. Eu sentar com o meu candidato com paciência, com empatia. Quando eu brinquei com vocês, agora todo mundo no cafezinho, a gente entende tudo assim, é assim que nós temos que estar, né? Lembrei outra coisa falando do café aqui. Tem candidato que falou que foi reprovado porque tomou café na clínica. Então, eles façam um cafezinho, sim, mas para vocês, para os funcionários de vocês, candidato não toma cafezinho na clínica de vocês, ok? Rodrigo, mas é assim mesmo. Se ele comer um biscoitinho, não passei mal, não foi reprovado que o biscoito que você já estava vencendo.
Ele chama-se vigilância sanitária a você, entendeu? Então, às vezes a gente quer ser, né? Mostrar uma clínica bacana como vocês têm, tá lá aquela mesinha bonitinha com café, mas não abram isso para candidato que depois vira contra vocês, tá certo? A gente vai falando e vai lembrando os casos. Vocês vão ver que absurdo, não é absurdo, tá? A critério do psicólogo, vamos lá. A critério do psicólogo pode ser usado documentos classificatórios mundialmente reconhecidos na área de saúde mentais, tais como o CID e DSM, que é o Manual do Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Isso é a critério, tá? Então, se nós vemos com um candidato que já veio com o CID para nós podemos ou não colocar isso no nosso laudo. É uma pergunta recorrente que eu recebo lá, tá? Eu não sou obrigada a citar CID nenhum, porque CID é lá da parte médica. Mas se eu quiser colocar, eu posso colocar, ok? Em outra parte que também é facultativa que eu vou ler para vocês. É facultado ao psicólogo destacar ao final do laudo que este poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação. Tem psicólogos que colocam isso, tem psicólogos que não colocam, tá? Isso é a critério dos senhores. Isso não está errado, não, tá? E, por fim, as referências bibliográficas que são, isso é uma exigência, isso não é facultativo, é uma exigência. Atentem-se para o que vocês estão colocando de bibliografia condiz com aquilo que vocês estão aplicando. E também eu falo um pouquinho para dizer que é muito chato, porque toda hora escrever bibliografia, mas atentem-se ao que vocês estão colocando para ser uma coisa coerente, certo? Nenhuma dúvida? Tranquilo, sim. Pessoal de casa, nenhuma dúvida? Leva para ela lá, vamos pegar e já passo para a entrevista devolutiva. A gente ainda tem que ensinar melhor. Uau, uma pergunta aqui que já saiu várias vezes é sobre quando apenas um teste da NASPO, as pessoas estão questionando se essa avaliação não teria que ser mais dinâmica, mais global, ou seja, ele prevê em todos e apenas um ele não prevê, que é aquela questão que você já trouxe mais cedo, mas eles estão perguntando sobre isso, se essa avaliação ela não tem que ser dinâmica. Ou seja, por causa de um teste, a gente tem que reprovar a pessoa. Por causa de um teste, nós temos que reprovar uma pessoa assim, tá? O que acontece é uma pergunta que sempre chega lá, e isso não tem nada a ver com o DECRAN. Se é reexame, se é reteste, se eu cobro, se eu não cobro, isso é uma administração de cada uma clínica que funciona desse jeito. Então, não entra nisso. Que foi uma outra pergunta que veio aqui. A pessoa pergunta se ela precisa cobrar quando a pessoa volta uma vez só. Vai ser obrigatório. Lá no DECRAN, nós cobramos a avaliação psicológica como um processo. Se ele veio para mim, passou no primeiro exame, que bom para ele, ótimo, vai ser feliz, né? Se ele tiver que voltar mês que vem, ele já pagou essa avaliação. Se ele volta daqui a um ano, você me marca 2 anos, ele vai voltar, ele não vai me pagar. Isso é uma administração do DECRAN. A administração da clínica dos senhores é de acordo com vocês. Existe lá uma tabelinha, não tem para exame? Aí esses meninos assim, mas teste ou reexame, esses me deixam trabalhar. Eu não sei, eu sei que precisa ser trabalhado. Se vocês vão cobrar, vocês têm valor, não pode ser diferente desse valor. Mas eu conheço clínicas que não cobram, que também fazem como o DECRAN. Isso é uma administração que o DECRAN não entra. Vocês é que resolvem entre a sociedade de vocês, tá? E aí eles perguntam, então não existe andamento na Em andamento, essa palavrinha não existe em andamento. Em andamento pode ser um resultado, é uma etapa lá da vida dos médicos.
Na psicologia, o meu andamento dura 2 dias, que eu posso não corrigir hoje e corrigir amanhã. Aí ele possa até entender que está em andamento. Mas nós temos uma obrigação que está lá na nossa resolução, que eu tenho 2 dias para apresentar esse resultado. Então, não existe, o resultado não pode ser em andamento. Okay? Tá. Tem uma pessoa aqui trazendo que está acontecendo dele. O candidato vai na clínica, ele é reprovado, então ele volta na autoescola e esse CFC reinicia o processo dele. E aí, ela pediu para ele voltar com 30 dias e ele volta com o processo novo. Entendi. Eu não sei como que isso é no sistema, eu vou ser honesta com você, eu não sei. Eu não gosto dessa parceria autoescola, eu acho que cada um tem sua... Senão o seu trabalho, que não deve se misturar, né? Eu não sei como funciona isso, é uma limitação minha, eu não sei como é que é o sistema. Eu sei que se eu mudar de endereço, eu mudo provavelmente de clínica. Se eu for em outro município, por exemplo, isso eu sei. Se eu sair aqui pela Contagem, com o endereço de lá, eu mudo. Mas eu não sei como que é isso, entendeu? Eu não sei te responder essa. Tá? E só mais uma para você na sequência, as pessoas estão perguntando, pedindo para que você dê exemplos de validades. Por exemplo, quando que dá 1 ano? Quando que dá 2, 3? Cada caso é um caso, né? Você até citei exemplo ali, quando estava conversando com a Renata, e situações como nós vivemos durante a pandemia, de muitas pessoas com processo de ansiedade alta, depressão, crise do pânico, enfim, tantas outras coisas que os testes estavam bons, mas ela falava para mim durante a entrevista que estava vivendo um momento de muita ansiedade, sobre o uso de alguma medicação, e estava tudo correto, eu diminuía, dava um ato com restrição. Mas isso, gente, cada caso é de um jeito. Nós não temos aqui uma bula, né, para falar, ó, tome 3 gotas pela manhã, 3 à tarde, 2 à noite. Não é assim, seu irmão, não é assim. Cada caso, No seu caso, ele vai retornar para você, que você vai, né? No caso aí, lá no Betã, vai retornar para você. Você vai estabelecer esse prazo novamente, ou vai liberar. Para nós, não. sim. Né? Vai cair em outro lugar que a gente não sabe como vai ser. E uma coisa me chama muita atenção, Carla, porque eu já recebi casos, por exemplo, que teria direito a 10 anos e o psicólogo deu 8. Aí eu falo, 8 anos, gente, pensa 8 anos na nossa vida, quanta coisa bacana a gente faz, mas também quantas coisas a gente vive em 8 anos. Não sei que é 8 e não 7, e não 9, e não 6. Então, assim, tenham cuidado com essa restrição, tenham cuidado com essa restrição. Aí eu sou chata, gigante. Eu vou dizer 8, você gosta do número, às vezes eu não quero. Então, brincadeiras à parte, mas assim, é mistério de vida da pessoa. Por que eu não dei 10? Tem uma dificuldade, só vamos entender. Será que eu tenho que gastar 8 anos para sair, por exemplo, de uma depressão? Opa! Então tá tudo errado. Você tem que poder 8 anos para sair? Então eu me preocupo muito com essa questão da ansiedade. Por isso que eu brigo aqui e falo, olha, sustentem o resultado de vocês do ponto de vista técnico, que minha briga vai ser técnica com vocês, nesse sentido. Briga, gente, mas eu quero que nós somos aqui parceiros, estamos juntos o tempo todo construindo isso. E abre o meu espaço lá no Detran, tá? Quem é de Belo Horizonte tem espaço, por enquanto estamos lá no Bernardo Guimarães, quando mudar, vocês vão saber para onde nós vamos, mas assim, o espaço é aberto para vocês, telefone, por e-mail, pessoalmente, para a gente construir isso junto, porque cada caso de um jeitinho. E vocês podem até pensar, nossa, vocês vão incomodar. Não incomoda, não, isso é crescimento para mim, crescimento para vocês, para a minha equipe de trabalho, e isso é muito gostoso para a gente discutir os casos. Né? Algo mais? Laura, algumas pessoas perguntaram se nós podemos usar laudos, como por exemplo, do T-Drive, como e outros. Nós podemos nos embasar nesse laudo, mas a construção é do profissional. Tá? Ele nos referencia, nos ajuda, mas ele é só uma parte que eu tenho que colocar. Não posso pegar essa ideia de copiar lá, não.
Tá? Porque o pendrive não sabe como foi a minha entrevista, tá? Tá vendo? Ainda não criaram um pendrive capaz disso. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta. Peraí. Passei para eles. Tá legal. Deixa eu falar. Olha, isso é uma coisa bem pontual, tá? Sim. Eu trabalho, fiz avaliação, tirou inferior, tem um teste que eu aprendi a correr, até mesmo inferior no meu caso, né? Uhum. E aí, um teste só, eu chamo de reteste, não cobro, e o tempo eu procuro não fazer no mesmo dia. Dia seguinte, por exemplo. Passou de um teste, dois já vai para reexame, eu dou prazo, eu nunca segui os 30 ou os 10 dias, e é cobrado. E aí, eu trabalho assim. Eu sou do interior e outra clínica não trabalha assim. Já vieram até mim, por que você não cobra? A outra cobrou da minha irmã. Por que você cobra? A outra não cobrou. Esse pode chegar uma queixa desse tipo até vocês. E é uma coisa que vocês não têm o controle. Você falou, a gente trabalha do mesmo jeito. Vai ser uma queixa. Mas vocês têm que dar o retorno para essa queixa. Como é que é nessa situação? O que a gente diz é o seguinte: essa administração financeira é por conta de cada clínica. E a questão do prazo, que eu falei mais cedo, nós não estamos engessados. Quando o Detran manda para vocês, via CAEX, uma sugestão, é apenas uma sugestão para ter um norte. Agora, é muito bem que eu falo que cada caso é um. Se o candidato chega para você e falar, Mariana, eu estou dependendo dessa habilitação para o meu trabalho. Se terça-feira eu quero começar um trabalho novo, você pode antecipar para mim? Por que não? O toxicológico está descendo. Eu não posso antecipar os dias. Gente, de novo, eu falei que vocês queriam falar de empatia na cabeça do empatia, gente. A vida está muito difícil. Para eu ainda complicar ainda mais a vida do meu semelhante, eu não posso agir dessa forma. Agora, se fosse uma coisa assim, lá na resolução do CONTRAN é dado um prazo de 10 dias, aí tem que seguir. Não é assim, está assim. Não deveria nem questão do prazo, né? Mas a questão do tempo e o cobrar ou não cobrar. Se eu trabalho de um jeito, minha colega ao lado trabalha de outro, eu ouço queixas de lá e ela ouve, entendeu? Sim, mas isso aí para nós, no Detran, é perfeitamente compreensível a sua forma de trabalhar e a dela de cobrar, tá? Eu acho também, assim, tem essa questão do material, nosso trabalho é caro, nosso material é caro, nossa hora de serviço é caro, entendo tudo isso, né? Então, quem está cobrando não está errado. E também quem entende que é o processo também não está errado. Tá? Detran não entra nessa situação. Às vezes eu falo, olha, temos candidatos que vêm, no meu caso que eu recebo, de muito de interior, porque lá nós trabalhamos com novos exames que são os motoristas que perdem a habilitação, sofrem processo administrativo e voltam para começar. Obrigatoriamente é aqui em Belo Horizonte. Às vezes ele mora lá na divisa, por exemplo, com Goiás, com Bahia. Às vezes o meu candidato chega sem condição de ter um dinheiro para tomar um café. E eu não posso oferecer o café. Então, eu tenho que também entender essa sensibilidade dele. Às vezes não dormiu a noite toda, isso fala, é muito difícil. Vocês têm que entender quem que essa pessoa está com vocês. Porque às vezes você pagar um reteste, fez anos, se não logo você já, é difícil. Né? Então, assim, escutem quem é essa pessoa que está com vocês. Vou falar em escuta, chama a atenção de vocês. Eu sei que vocês estão na área de clínica, dos testes, mas exerçam a nossa escuta, né? O ideal é que vocês possam também desempenhar a função clínica, né? É um convite que isso nos faz entender melhor, isso apura a nossa escuta mesmo, né? A que horas vocês vão fazer isso? Não sei, mas é importante, né? Porque vocês vão ver o tanto que isso nos auxilia no processo de uma avaliação. O papel, a técnica é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Mas quem está ali produzindo esse trabalho no papel é um ser humano cheio das dificuldades, também das habilidades,
E se eu chego apressado, sem paciência, cheio de preconceitos, aí eu não produzo bem, né? Então, a gente tem que, quando eu falei de manhã, deixar as nossas dificuldades lá fora, para a gente aproveitar o melhor, é nesse sentido. Né? Então, se vierem reclamar para mim, sua clínica não cobra, eu vou falar, que bom, você está na clínica que não cobra. Ah, mas a vizinha cobra? Tá bom, ela tem o direito de cobrar e tá tudo certo. Posso fazer uma pergunta? Renata, oi. Quando eu faço essa escuta, né, que eu penso fazer essa escuta clínica na entrevista, né, eu faço isso e escrevo ali atrás de onde ele preencheu esse formulário. Então, eu coloco lá, manuscrito, tudo que eu escutei que eu achei importante. Eu preciso colocar isso também no laudo, porque aí minha folha de laudo está à parte. Eu vou ter que passar de um lado para o outro, colocar no laudo, eu vou perguntar. Outra coisa, quando às vezes eu vou diminuir prazo, se é por uma questão assim, suponhamos uma pessoa que eu acho que não tem esquizofrenia, e a gente tem, ela não chegou com recite, com nada disso, mas na minha escuta, eu vejo que tem uma hipótese diagnóstica, que a gente tem uma escuta, né? Se sabe ali, pelos dados que ela me trouxe, que tem alguma coisa, aí, e essa é a minha justificativa, inclusive, para diminuir o prazo. Aí eu posso colocar essa hipótese diagnóstica. Você falou que não é bom colocar CID, nada. Como que eu vou fazer isso, então? Se a justificativa é justamente essa. Se você tem uma hipótese diagnóstica de esquizofrenia, passou pelo seu médico, não foi diagnosticado nada, mas você tem dentro da sua entrevista, ou através dos testes mesmo, a postura dele, porque a gente tem que avaliar esse sujeito, realmente desde a hora que chega na clínica da gente, né? Coisas mais específicas, eu tive um candidato que ele era autista na clínica em 2021. Liguei para o Rodrigo, perguntei se tinha alguma coisa que especificava esse atendimento, que ele precisasse fazer alguma redução ou algum tipo de avaliação complementar, ele falou que não precisava. Porque eu achei na Abramente uma resolução dele, só dando uns indicativos sobre como fazer a avaliação do autista. E nessa, estou até com ela dentro aqui, agora fala que quando a gente faz essa avaliação, ela tem que ser refeita em cada renovação. Tem alguma coisa no DETRAN, alguma coisa que responda isso ou não? Esse autismo que estava lá, ele é formado, advogado, e o teste dele estava todo ótimo, só o teste de personalidade que tinha aquela restrição social, né, aquele contato pessoal mais introvertido, não tinha nada que realmente tirasse a possibilidade. Mas aí o Rodrigo pediu para colocar a renovação junto com a renovação do médico. Então, toda vez que ele fosse renovar a carteira, ele teria que fazer uma nova avaliação psicológica. Tem isso? Existe alguma coisa que fazer isso? Não tem. A única coisa que nós temos é com o dislexo, que ele tem um tempo maior para fazer a avaliação lá na prova de legislação, ele tem um tempo maior. Mas no que diz respeito à nossa avaliação psicológica, ela é igualzinha. E se está tudo ok, se está tudo bem, ele tem o diagnóstico do autismo, mas ele está ali controlado, você pode reduzir o prazo sustentando pelo CID que ele traz. Então, nesse caso, a esquizofrenia trouxe o CID, eu posso, mas não e nem na legislação está falando isso, não. Você pode, por uma medida de segurança. Contudo, se ele for renovado em cada 10 anos, ele vai para outra, não vai ter nem saber disso. Então, assim, fica uma coisa muito solta. É a minha briga, de novo, que eu falo para trazer para a mesma fim, porque eu que a gente possa acompanhar isso. Mas eu não tenho isso dentro de legislação, não. Oi. Sim, aproveitando esse exemplo da possibilidade de ter um candidato, né? Que a gente tem que ter um cuidado maior, devolver para o médico. Nesse caso, o que a gente faz com o resultado? Você tem em vista, você disse que não existe orientamento. não existe. E aí a gente faz o quê? Dá uma olhada, espera o resultado. Entende? Porque isso vai demorar um processo. Ele vai retornar para o médico, ele vai fazer um encaminhamento, possivelmente ele vai fazer algum tipo de avaliação psiquiátrica ou algum outro encaminhamento. Para o neurologista, e aí o que a gente faz com esse
como é que fica esse candidato no sistema e também, caso no meio do caminho ele peça esse, né, vá ao Detran recorrer. É muito importante essa sua pergunta, Rodrigo. Por quê? Vamos imaginar, ele passou pelo seu médico, ele não falou nada com o médico e foi apto lá. Passou por mim, trouxe essas demandas, seja do autismo ou do chupem, né? Sim. E eu estou inseguro com relação aos pais estão bons, mas eu estou inseguro, eu vou dar o meu apto e volto para o médico, mas vou falar para ele, olha, você omitiu, por exemplo, essa situação de ser ter um diagnóstico de autismo. Então, você vai retornar para o médico, vai estar em andamento, é o médico. Eu já está. Ou, se não tem alguma coisa que está para mim boa, eu vou dar o meu inato e vou te voltar para o médico para fazer uma pesquisa. Não existe em andamento nosso, por isso que eu tenho que posicionar, tá? Para o inato, certo? Olha, nesse caso, só uma vez, até que nós estamos comentando, né? Sim. Ele Mas não ele foi. passou os microfones. Então, peraí um minutinho, Mariana. Só um minutinho, pois. Eu queria saber, tá? Eu queria saber sobre essa faixa do médio, né? Tem médio inferior, médio e médio superior. Quando chegou no nível médio, seja inferior, médio, superior, eu já posso dar, mesmo sendo médio inferior. Pode. Até um gancho, né? Que ele falou, aquele caso, né, que vocês me ajudaram, nós deu um ano para o candidato, né? Ele não passou na avaliação psicológica, e quando eu fui dar evolutiva, eu percebi que tinha alguma coisa além. Percebi que foi intuição mesmo, para falar a verdade. Os técnicos estavam, sei lá, não sei o que aconteceu naquela hora. Aí eu conversei com o médico, ele falou, mas aqui foi tudo bem. Quando ele voltou para o reexame, não passou novamente, aí eu comecei a puxar. Aí ele assumiu a medicação que ele tomava, que eram medicações fortíssimas. Aí eu, segundo o reexame, voltei com ele para o médico. E isso foi resolvido, porque normalmente quando acontece isso, às vezes tem reexame, ele pode não, eu não tenho resultado. Eu esperei o médico liberar para ele, para fazer o segundo reexame, para depois dar o resultado. Isso aí é um andamento? Estou errada? Ele está inapto com você, porque ele estava fazendo um reexame, então ele está inapto. Ou quando vocês colocam lá assim, talvez a comunicação é que está aqui com dificuldade. Quando eu falo, ele vai fazer um reteste comigo, ou um reexame comigo, tirei inapto. Aí tem que dar tudo iniciado. Depois de amanhã você vem. É o inapto 3 dias, eu posso dar, gente. Vocês podem dar o inapto 3 dias, 4 dias, o que não pode. É o meu candidato sair daqui sem saber o que vai fazer. Eu não posso virar para ele e falar, olha, se eu tenho esse exame hoje, daqui 2 dias você tem que dar o seu resultado. Você volta daqui a 2 dias. É outra coisa, gente. Vocês parecem, tem clínica que parece que o candidato é batata quente. Eu tenho que mandar ele embora e logo com o resultado. Não, gente, isso serve para a ação de vocês. Nós temos 2 dias, voltados isso, para dar esse resultado com segurança. Candidato, não é batata quente, não. Vamos fazer com calma, com segurança do que eu estou fazendo, que depois que o SRP vai respondendo vocês. Então, vamos fazer o resultado com segurança. Tem meu INAR, pode ser um inato de 3 dias. Você volta aqui a 3 dias, você repete um teste de atenção, mas ele é inato. A gente já tem muito pessoal que trabalha na PAC. E aí, eles têm uma dificuldade imensa de sair para fazer, pedir, né, um dia para fazer a avaliação. E aí eles reclamam assim, não sei se aconteceu lá, deve acontecer na vez. Reclamam demais, porque voltar 2 dias para pegar o resultado. Né, e aí eu me coloco no lugar. Realmente é muito complicado. Isso. Não tem como ir lá, pegar o resultado e voltar para o trabalho. Os testes, quando estão muito bons ou muito ruins, ok. E a gente, com a experiência que nós temos, às vezes o candidato está fazendo um palográfico, eu já sei que ele não vai passar. Você sabe disso? Eu nem preciso medir e contar que eu já sei. Embora para soltar tudo, eu tenho que ter um resultado, tem que fazer isso.
Então, o teste não está muito bom. Ou muito ruim, você pode até fazer isso, mas aquele que te achou dúvida, não faça isso com você. Não vai dar problema. Você pode dar um resultado depois na hora que você vai aferir, nossa, não foi assim. Então, o que eu sugiro é, ele vai reclamar, vai, gente, todo mundo reclama. Se você soltar no dia, às vezes ele vai reclamar também. Então, assim, exatamente, eles reclamam. Então, eu falo a empatia até também, a página 2, porque a gente tem que ter cuidado com a gente. Eu falo a preocupação que nós temos que ter com o nosso, gente. Nós suamos muito para chegar aqui, não suamos. Estudamos demais, investimos muito, então a gente vai perder uma situação por conta de uma pressa de um candidato para lá, querido. Então, assim, viu lá que o teste está com dúvidas, ou mesmo que o teste está ruim, agora deixa eu levantar, porque precisa dar uma entrevista devolutiva, e a melhor entrevista devolutiva que eu posso dar é a hora que eu junto todos os dados. Né? Então, assim, calma, deixa ele lá, só não ofereça um cafezinho como escolha, porque ele pode reclamar depois, entendeu? Ele deixa ele lá, A ansiedade dele. trabalhe isso, porque é difícil. Eu falo isso, eu não estudo seja, mas eu falo isso todo dia com a minha equipe lá. Eu tenho uns meninos que às vezes ficam assim, nossa, isso tá ótimo, porque tá ótimo, todo mundo sentar e vão medir. E às vezes é um detalhezinho, às vezes é um paladar que está descendo, eu não percebi que a linha está tão descendente assim, não, vamos medir primeiro, antes. Então, está no nosso olhar. Né? Então vamos ter calma, deixa ele ter calma, né? Porque isso é um problema, né? E nós estamos separados, você não pode demorar 5 dias, 3 dias para soltar o extrator, você pode demorar 7 dias. Né? Agora eu sei que o meu contexto é diferente do de vocês. Eu atendo uma demanda menor do que vocês atendem. Né? Agora é importante que aquele candidato que não passou tenha a devolutiva presencial. Nós vamos trabalhar, vamos falar dela agora, depois que eu responder. Olha, está tendo uma dúvida geral. Para muitos psicólogos, é o seguinte: retorno, a pessoa volta e é submetida ao teste que ela não passou. Quando ela volta, não passa, que o psicólogo entende que passa a ser um reexame e não retorno mais, aplica-se todos os testes novamente, mesmo aqueles que ele tinha passado na primeira vez. Então, ele não precisa aplica tudo de novo e não se aplica não são perguntando quando que é outro, não existe jeito de aplicar para os outros, mesmo quando é reexame. Muito bom, Fernando. Alguém aqui falou assim para mim, eu tenho um candidato que era para ele voltar daqui a 10 dias, ele demorou 5 meses para voltar. Foi? Não está escrito em lugar nenhum, tá? Ela tem que aplicar tudo. A Áurea aplicaria tudo, não só o teste que ele foi reprovado. Agora, 5 meses depois. Tante gente, 1000 coisas acontecem em 5 dias, que dirá em 5 meses. Agora, marquei para ele voltar daqui a 30 dias, ele perdeu lá só na memória. Ele vai fazer a memória. Ele reprovou no teste de raciocínio. Fazer o raciocínio. Não precisa fazer a bateria toda porque tem 30 dias. Agora, isso vai também de cada profissional. Se o contato com ele, naquele momento, você fez a entrevista evolutiva, viu que o que está vivendo no momento, em 5 meses, ele não conseguiu resolver, corre aplicar tudo nele novamente, tá? Isso não é uma coisa rígida, de novo eu estou falando, nós não temos essa rigidez, caso a caso que a gente vai ter que ver, tá? E para a gente fechar, nossa, passou voando essa manhã, é a entrevista devolutiva. Importante, antes de eu falar da devolutiva, é a guarda dos nossos documentos. Guarda dos documentos, pessoal, 5 anos, tá certo? Os médicos lá guardam por 20, nós guardamos por 5. Tá? A entrevista devolutiva, como eu disse, é direito de todos. Todos. Eu falo muito isso, inclusive com os meus hábitos. Ressalto que tá bom no livro, porque eu acho que é importante a gente sair de lá e colocar a pessoa com características positivas, né? Nossa, você foi muito bem nisso, tal.
Às vezes um teste de uma média inferior, uma memória, no caso, uma pessoa jovem ainda, vamos atentar para essa questão. Nós estamos vendo processos demenciais começando muito cedo, então é hora, ele está apto, mas me chamou a atenção, às vezes, uma memória média inferior, uma pessoa jovem, um chama e fala, olha, vamos prestar atenção nisso, tente exercitar coisas que guardar aqui, a gente com esse celular, é uma coisa que está acabando com a nossa memória, não é? Essa geração que está vindo, eles vão cortar esses muito de dó. Mas são coisas que, mesmo ele sendo hábito, e por isso, cara, eu não gosto muito do telefone para isso. Porque essa conversa é boa, assim, ó, olho no olho, né? Ele é hábito, mas ele vamos conversar um pouco, é uma oportunidade que a gente tem, olha, sua memória está desse jeito, preste atenção, seu raciocínio da sua idade está acontecendo, tá bom, você não é isso que vai te impedir, mas está acontecendo alguma coisa, vamos melhorar isso, procura ler mais, né? Enfim. Agora, o impacto, esse já vai demandar da gente um pouco mais de cuidado. Inicialmente, nós vamos também elevar, falar aquilo que foi bom no teste dele, porque tem gente que não tem um análisis bom, não tem ninguém que é tudo ruim, é todo, né? A gente vai ressaltar as coisas que são positivas dele e vamos dizer aonde foi a situação que causou a inaptidão. Cuidado com a palavra agressividade. Ele foi reprovado na agressividade? Foi. Às vezes vai ter 1.500 ganchos. Era agressividade mesmo. Você for usar o termo agressividade? Não, nós vamos falar, olha, nesse momento tem aí, estou percebendo, uma energia maior, uma proatividade maior, uma via mesmo, que vocês podem estar mal canalizada nesse momento, você está vivendo alguma coisa, a gente procura puxar dele muito mais. Quando eu falo a palavra agressividade, nossa, psicólogo, é difícil de entender. O que o leigo é? Ele vai falar que eu estou saindo batendo todo mundo, e às vezes o que eu acho dele nem é do lado da agressividade física, né? Para fora, não, às vezes é uma alta agressividade que está pegando. Então, eu evito, isso é só, mas vocês podem usar o tempo que vocês quiserem. Tá? Só estou dando uma sugestão, que quando eu falo assim, olha, estou percebendo que está assim, sabe que você enfrenta situações que são assim, mais frustrantes na vida, que você lida, você volta muito para você mesmo, se culpa das coisas, assim. Esse ter uma agressividade, ele às vezes é difícil para uma pessoa que não é psicóloga, né? Mas é importante que a pessoa saia de lá entendendo o porquê que ele não passou. E sabendo que ele tem que voltar daqui a X dias, ou meses, ou anos. Isso tem que estar muito claro, tá certo? Ah, ele ficou revoltado, ele brigou, ele anotem tudo, registrem tudo. Ele é obrigado a sair de lá feliz e saltitante. Inclusive, eu vou até citar uma pessoa que eu gosto muito mesmo. Eu lembro que eu tive a vontade de conhecer a Vânia, que trabalhou conosco. Vânia é uma menina fantástica, ela aposentou recentemente, mas ela tem uma habilidade de dar um inapto e a pessoa sai de lá feliz. Eu falava, gente, me ensina isso. Porque ela dava um inapto, a pessoa no outro dia, até ia lá, fazia um queijo para ela e falava, olha, a senhora mudou a minha vida. E é uma psicóloga fantástica que trabalhou comigo. Tive essa oportunidade. Você lembra dela, não é? Fantástica, né? Ela tem, nem todo mundo tem essa atividade, não tem, né? Às vezes os meus saem meio conhecidinhos de lá, mas eu faço o possível para que eles saiam de lá com um entendimento. É essa a proposta, de entender onde eu posso, o que eu preciso fazer para me melhorar. Porque às vezes é a própria ansiedade do momento, e aí eu falo a importância lá do rapport, lá no comecinho, eu brinco, quando começo a trabalhar comigo um psicólogo, eu digo, nossa, se a gente perde um tempo, a gente não perde tempo com a rapport, né? A gente baixa ali a ansiedade, a gente conversa, a gente fala da chuva que caiu ontem, que alguns viram, que eu não vi, a gente fala isso, mas assim, para quebrar o clima, para a gente começar a trabalhar, né? Porque se eu já começo lá, pega lá, escreve isso, só aumenta a ansiedade da pessoa, né? Aquele momento de tensão. Então, a proposta é, meu candidato precisa sair dali, ainda que o resultado seja desfavorável, ele tem que sair dali numa condição melhor que quando ele chegou. É fácil, gente? Não é fácil, é desafiador, mas quando nós escolhemos a psicologia,
era também uma escolha desafiadora. Se não fosse assim, nós temos que fazer design de interiores, né? Deve ser bem mais light, né? Faríamos outros cursos, mas não que exigisse tanto da gente. Tem que fazer o quê? Direito, né? Direito deve ser desafiador também, tá? Eu ia para o turismo, eu acho. Design de interior, eu acho fácil, assim, fantástico. Imagina que essa é uma profissão. Então, estou encerrando aqui. Quero agradecer assim, imensamente a oportunidade, né? Então, você falou mais cedo assim, nossa, você deixou de falar com a família, realmente vou agora estar com eles, mas é um momento único, né? Da gente poder trocar essa experiência. Coloco tudo dentro à disposição dos senhores, aquelas dúvidas que vocês tiverem, passem lá, a gente sentar e discutir. Quem é de Belo Horizonte mais fácil, quem não for, manda por e-mail, liga, mas vamos tentar ter essa parceria, que isso é construção e crescimento para todos nós, né? Isso só agrega ao nosso trabalho. Então, aqui eu não tenho nada, Giovana, estou muito feliz com essa oportunidade de eu crescer também. Muito obrigada, gente.